Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 8, falando agora sobre limitantes inferiores e superiores, ou cotas inferiores e superiores. Nesta aula nós vamos falar também dos conceitos de ínfimo e supremo, que são extremamente importantes no estudo dos números reais. São conceitos que vão nos acompanhar até o final do curso, vira e mexe a gente está usando eles em algumas coisas, tá bom? Vamos lá, para começo de conversa vamos falar dessas cotas e limitações, mas é importante eu já citar para vocês que tudo que eu vou falar aqui só vale para corpos ordenados. Se eu não estiver num corpo ordenado, pode ser que essas definições que eu vou falar aqui não façam sentido. Por quê? Lembra do seguinte, na videoaula anterior nós definimos corpo ordenado, fizemos lá toda uma construção, mas no fim da história eu gostaria que você concluísse o seguinte: um corpo ordenado é aquele em que acaba tendo uma relação de ordem total que nós denotamos por menor ou igual. Então, quando eu falar de corpo ordenado, o que você vai lembrar? Que o seu conjunto tem as operações lá que são corpo e, mais ainda, tem um menor ou igual, tem uma relação de ordem total acompanhando esse corpo, tá bom? Então isso é um corpo ordenado. Bom, dentro desse corpo ordenado eu vou tomar um subconjunto que eu vou denotar por A. Vou até fazer um desenho, mas gostaria que você não associasse esse desenho com a reta da geometria, tá? Não associe isso com a reta. Por mais que eu estou fazendo uma reta, mas não pense... Vou até fazer um meio tortinho aqui. Não associa com a reta, não, tá? Dentro desse conjunto F, eu vou tomar um subconjunto que eu vou chamar de A. Então, vou fazer esse desenho só para você compreender melhor esse conceito, tá bom? Os que nós vamos falar aqui agora, que são os de cota superior e inferior. Nós falamos que um elemento X do corpo F é cota superior do subconjunto A se esse elemento X for maior ou igual a todo mundo que está no A. Então, pensa nesse elemento aqui. Esse elemento aqui, se eu chamar ele de X, vejam, visualmente você está vendo que ele está à frente de qualquer elemento do conjunto A, não é? Então, ele é maior ou igual a qualquer elemento do conjunto A. Quando isso aconteceu, eu falo que ele é uma cota superior. Observe que tem mais, né? Esse elemento aqui também ele está para frente desse, ele também é maior ou igual a todo elemento aqui. Aqui também, aqui também, aqui também, assim por diante. Vejam, cota superior, quando existe, ela não precisa ser única. Na verdade, podem existir, inclusive, infinitas cotas superiores. Moral da história, o que é uma cota superior? É um elemento do corpo que é maior ou igual a todo mundo do subconjunto. Então, olha, uma cota superior do A, está associado ao conjunto. Quando um determinado conjunto A possui cota superior, nós falamos que ele é limitado superiormente, tá bom? Nem todo conjunto é limitado superiormente, nós vamos ver exemplo. Da mesma forma, nós podemos definir cota inferior. Cota inferior é qualquer elemento que seja menor ou igual a todo elemento do conjunto A. Então, o que é uma cota inferior do A? É um elemento que é menor ou igual a y para qualquer y no A. Ou seja, ele está para trás de todos os elementos do conjunto. Pode ter vários, inclusive. Vejam, tem vários elementos que estão para trás do conjunto A. Todos eles são cotas inferiores. Tá claro? E quando o conjunto A possuir cota inferior, nós falamos que ele é um conjunto limitado inferiormente. Nem todo conjunto é limitado inferiormente, tá certo? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui para entender bem esse conceito. Pensa no conjunto formado pelos números 4, 5, 6 e 7. Esse é um subconjunto dos racionais. E vejam, ele é limitado superiormente, não é? Por que ele é limitado superiormente? Tem números que são maiores ou iguais a esses daí? Tem, o 8. O 8 é maior ou igual a todos esses, o 9, o 10, o 10,5. Sei lá, 1 bilhão e meio. Enfim, tem um monte de cotas superiores. O próprio 7. O 7 não é maior ou igual a todos esses elementos aí? Pronto, ele é cota superior. Coisa que o 6 não é. O 6 não é maior ou igual a todos os elementos. O 6 é menor do que o 7. Tá? Então, o que é uma cota superior? É que ele tem que ser maior ou igual a todos os elementos do conjunto. E o 7 é um exemplo. O 8 é um exemplo. Enfim, então ele é limitado superiormente. Apesar de só estar escrito isso, observem que esse conjunto A também é limitado inferiormente. O 4 é menor ou igual a todos esses elementos. O 3, o 2, o menos 20, todos esses são cotas inferiores para o subconjunto A, tá certo? Mas existem conjuntos que não são limitados superiormente. Você conhece um deles, que é o conjunto dos naturais. Então, se você pensar nos racionais, pessoal,
eu estou desenhando uma reta, mas de novo, não pensa nisso como uma reta lá da geometria. É errado pensar nos racionais desenhando uma reta, tá? Mas só faz isso para você poder enxergar um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Aqui nos racionais, eu posso destacar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Esses números, vejam, não vai acabar. Eu vou até onde eu quiser com naturais. Portanto, para frente, isso aqui não vai ter final, mas para trás tem. Para trás, esse conjunto eu posso pensar nos naturais, o zero. O zero é menor ou igual a qualquer número natural. O próprio 1, né? 1 é menor ou igual a todos os naturais da forma como nós estamos fazendo. Os números negativos, o menos meio é menor ou igual a todo mundo. É um número racional que é menor ou igual a todos esses. Portanto, tem um monte, tem infinitas cotas inferiores, mas não tem cota superior. Na verdade, pessoal, é até importante a gente entender como é que nós demonstramos isso formalmente. Eu vou só dar a ideia, tá, pessoal, desse exemplo 2, a demonstração deste exemplo 2, a demonstração é o seguinte. Suponha que n é limitado, me permitam abreviar, limitado superiormente. O que significa dizer que o n é limitado superiormente? Significa dizer que existe um elemento x nos racionais que é maior ou igual a qualquer y. Vou denotar por n, tá? Para lembrar de natural. Que é maior ou igual a n para qualquer número n natural. Bom, se x é um número racional, então eu posso escrever ele como a sobre b, em que esse a e b são números inteiros. Só que mais do que serem inteiros, você sabe que o x é maior ou igual a qualquer natural. Em particular, ele é maior ou igual a 1. Se ele é maior ou igual a 1, então ele é maior ou igual a 0. Se ele é maior ou igual a 0, então posso pensar no a e o b como sendo números naturais, positivos. Tá certo? É positivo isso aqui. Então a é positivo e b é positivo. Posso pensar assim, claro, né? Então vamos lá. Fazendo isso, olha só o que acontece se eu substituir o x por a sobre b aqui. Estou dizendo que o a sobre b é maior ou igual a n para todo n natural. Ou seja, estou dizendo, multiplicando aqui, que o a é maior ou igual a nb para todo n natural. Isso aqui é que é o problema. Eu estou dizendo para vocês que o número natural n, qualquer natural, ele pode ser gigantesco. Se eu multiplicar ele por b, ele ainda assim vai ser menor ou igual ao a, que está fixado. Isso é verdade? Não, não é verdade. Quer ver como é que não é verdade? Eu vou mostrar para vocês com um contra-exemplo. Vou até ter que apagar aqui. Teoricamente, isso aqui vale então para todo natural. Bom, mas seja n o menor inteiro maior ou igual a a sobre b. Ok? Menor inteiro maior ou igual a a sobre b. Só para garantir, vou somar 1 aqui. Então, olha só, o que significa esse símbolo aqui, que é teto de um número? Simples. Pensa no número 7,3. O teto de 7,3, o menor inteiro maior ou igual a 7,3, é o 8. Menor inteiro maior ou igual a 7,3 é 8. Então, esse símbolo significa 8. O que seria se fosse 11,2? Se fosse 11,2, seria 12. Quer dizer, o primeiro número inteiro depois daquilo. Tá bom? Então, isso aqui, olha, é o primeiro número inteiro depois do a sobre b. Bom, então observem que isso daqui é um número inteiro positivo, que o a sobre b é positivo, somado com 1, isso pertence aos naturais. Agora, quando eu substituir por n, o n ali por isso, vai ficar assim. O a é maior ou igual a o teto de a sobre b mais 1 multiplicado por b. E se você fizer, então, a distributiva, você vai chegar à conclusão, basicamente você vai, entre aspas, cancelar, vai acabar cancelando aqui, você vai chegar na conclusão de que o a é maior ou igual a mais b. Ok? Basicamente você vai chegar nessa informação. Então quer dizer que o a é um número maior ou igual a sobre b. Acontece que o a e o b são números maiores ou iguais a 1. Como é que dois números positivos
são menores ou iguais a um deles. Não tem como. Isso aqui é um absurdo. E da onde é que surgiu o absurdo? O absurdo surgiu de eu ter suposto que existia esse x, que é uma cota superior dos naturais. Ok? Portanto, n não tem cota superior nos racionais. Pronto, acabou. Da mesma forma, os números inteiros. Números inteiros também não têm cota superior nem cota inferior nos racionais, tá certo? Os números inteiros não têm cota nem superior nem inferior, quer dizer, eles vão para... Você consegue números negativos até onde você quiser para trás, você consegue números positivos até onde você quiser para trás. Para provar isso formalmente, a ideia vem do exercício 2, fica para você pensar um pouquinho, tá bom? Bom, e sabendo então essas definições, sabendo esses conceitos de cota superior, eu posso pensar no conceito de a melhor das cotas inferiores, a melhor das cotas superiores, que é basicamente os conceitos que nós vamos fazer de supremos e ínfimos. O que é supremo? Se você tiver num corpo ordenado e tiver dentro desse corpo ordenado um subconjunto A, vejam, vou até desenhar de novo daquele jeito, né? Você está lá com o corpo F, e aqui dentro você pega um subconjunto que eu chamei de A. Vejam, tem um monte de cotas superiores, tem um monte. Mas qual que é a melhor delas? A melhor delas é aquela que gruda, né? Se possível. Tá quase grudadinha ali. Essa é a ideia do supremo. O sup, a gente fala assim, né? Sup de A. O supremo de A é a menor das cotas superiores de A. Tem um monte de cotas superiores? Tá bom. Se for limitado superiormente, tem. Então tem um monte. A menor delas, quando existir, porque pode ser que não exista, quando existir nós chamamos de supremo. Ou seja, quando que um determinado elemento S é supremo de A? Ele é supremo de A se acontecer o seguinte. Primeiro, se ele for uma cota superior, ele tem que ser maior ou igual a todo mundo no conjunto. E mais do que isso, se eu pegar uma outra cota superior, essa outra cota superior tem que ser maior ou igual a esse supremo, a esse S. Ok? Então, o que é um supremo? Supremo é a menor das cotas superiores de um conjunto. Pode ser que o supremo nem exista. Mesmo que o subconjunto A seja limitado superiormente, mesmo que ele tenha infinitas cotas superiores, pode ser que o supremo não exista. Quando ele existir, nós chamamos então de supremo, obviamente. Quando existir, que elemento é esse? É o elemento que é maior ou igual a todo mundo no conjunto A e, ao mesmo tempo, ele é menor ou igual a qualquer outra cota superior do conjunto A. Ok? Por exemplo, se você pensar no conjunto dos números racionais que estão entre 1 e 2. Os números racionais que estão entre 1 e 2, obviamente, estão dentro do corpo ordenado dos racionais, não é? Quem seria o supremo deste conjunto? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. De novo, abusando no desenho, se você pensar nos racionais entre 1 e 2, vejam, sem o 1, né, e sem o 2. Você pode pensar assim, poxa, aqui tem um monte de gente, né? Por exemplo, 1,9. Será que 1,9... Primeiro, o 2 é cota superior. O 2 é cota superior. O 2 é cota superior porque ele é maior ou igual a todo mundo aqui dentro. Será que 1,9 também é? Bom, não é, né? Porque 1,99 está para frente dele. E para frente do 1,99 tem 1,999. Quer dizer, né? Sempre eu tô achando alguém aí maior. Será que é mesmo o 2? Será que é mesmo o 2 que que é a menor das cotas superiores? Será que o 2 realmente é o supremo deste conjunto? Sim, sim. O supremo deste conjunto é o 2. Vamos mostrar isso? Mostremos que o supremo deste conjunto A que você está vendo aí na sua tela é o 2. Como é que você mostra isso? Primeiro passo, veja, o 2 ele é maior ou igual a qualquer elemento do conjunto. Portanto, o 2 é cota superior. Claro, né? Pela definição do conjunto, ele é maior ou igual a todo mundo. Ele é maior ou igual a qualquer um que está aqui dentro. Os elementos que estão aqui dentro são entre 1 e 2. Então, ele é maior ou igual. O 2 é maior ou igual a qualquer um que está ali dentro. Então, é cota superior. Agora, o segundo passo. Para a gente mostrar que ele realmente é cota superior, eu vou pegar uma outra. Então, seja y
outra cota superior de A. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse y ele é maior ou igual a 2. Quero mostrar que y é maior ou igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Suponha que não. Suponha que o y não é maior ou igual a 2, ou seja, suponha que o y é menor do que 2. Então quer dizer que o y ele é menor do que 2. E se ele é menor do que o 2, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o ponto médio aqui. Então, eu vou chamar isso de epsilon. Seja epsilon, o ponto médio entre y e 2. Começa positivo, 2 mais y sobre 2. Note uma coisa, este elemento epsilon não é bem o melhor para fazer aqui, mas vamos chamar de epsilon mesmo. Note que o epsilon ele é ponto médio, então ele está entre o y e o 2, ok? Mas espera um pouquinho. O y não era um número racional? Somei com um número inteiro, isso aqui continua sendo um número racional. Então, espera um pouquinho. O epsilon, ele é um número racional que está abaixo de 2 e está acima do y, mas acontece ainda que o y, pessoal, ele é maior do que 1, né? Claro que ele é maior do que 1, porque se ele não fosse, ele não poderia ser cota superior. Não é? Ele tem que ser maior do que todo mundo com o conjunto, então é maior que 1 também. Bom, maior do que 1,1, então é maior do que 1. Tá certo? Então, olha só, o epsilon é um número racional que está entre 1 e 2. Entendeu o problema? O epsilon é um número racional que está entre 1 e 2. Ok. Isso significa que o epsilon pertence ao conjunto A. Mas se o epsilon pertence ao conjunto A, então ele tem que estar abaixo de qualquer cota superior. Opa! Não. Aqui está dizendo que o epsilon é maior do que a suposta cota superior. Absurdo. A lousa ficou pequena, pessoal, desculpa. Mas absurdo. O que foi esse absurdo mesmo? Eu percebi que o epsilon está em A por conta desse intervalo. E se ele está em A, então ele tem que ser menor ou igual a qualquer cota superior. Mas eu estou supondo que o y é uma cota superior. E o que está escrito aqui é que o epsilon é maior do que ele. Absurdo. Absurdo. Tá bom? Então, o absurdo veio de onde? O absurdo veio de eu ter suposto que o y era menor do que 2. Portanto, y é maior ou igual a 2. Provado. É o que está escrito aqui. Qualquer... o 2, então, é supremo. Por que o 2 é supremo? Porque qualquer outra cota superior é maior ou igual a esse elemento. Bacana, né? Bom, portanto, supremo de A é 2. Acho que você não deve ter gostado muito da demonstração no primeiro momento, né? Porque ela é um pouco pesadinha no primeiro momento, né? Você lida com a definição de supremo no primeiro momento, ela não é tão agradável, ela é legal intuitivamente, né? Mas na hora de aplicar, ela dá um pouquinho mais de gastura na gente, né? Mas tenta fazer sozinho de novo, senão dá uma olhadinha, vale a pena para você entender esse conceito. Bom, ínfimo. Ínfimo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Ínfimo. Ínfimo é a mesma ideia do supremo. Se supremo é a menor das cotas superiores, ínfimo vai ser o quê? O ínfimo vai ser a maior das cotas inferiores. Então, se você tiver aqui o seu conjunto F e dentro desse conjunto F você pegar um conjunto A, por exemplo, aqui dentro, o que seria esse ínfimo? Bom, você tem várias cotas inferiores. O ínfimo é a maior delas, é a mais próxima do conjunto. O ínfimo, que nós escrevemos assim, inf de A, o ínfimo de A é a maior de todas as cotas inferiores, caso ela exista. De novo, é claro que para eu falar de ínfimo, primeiro o conjunto tem que ser limitado inferiormente. Ele tem que existir cota inferior. Mas mesmo assim, pode ser que o ínfimo não exista. Tá? Então, claro, quando existir, então eu chamo de ínfimo. Bom, essa é a notação inf de A. O que isso significa? A definição formal, de novo. É claro que essa definição que eu fiz aqui está correta, mas ela é mais intuitiva. A definição bonitinho por A mais B, similar a que nós fizemos para supremo, é o seguinte. Então, quando que um elemento S
no corpo F, ele é ínfimo? Primeiro, para ele ser ínfimo, ele tem que ser uma cota inferior. Então, a primeira coisa é que ele tem que ser menor ou igual a todo mundo no conjunto A. Segunda coisa, se existir um outro elemento que é cota inferior, que eu vou chamar de x, então esse x tem que ser menor ou igual a esse ínfimo S. Ok? Lembra desse conjunto que nós acabamos de fazer no exemplo do slide anterior? Conjunto dos elementos racionais de 1 até 2? Da mesma forma como eu fiz para demonstrar que o 2 é que o 2 é supremo deste conjunto, você demonstra facilmente, do mesmo jeito que eu fiz lá, que o 1 é ínfimo desse conjunto. Aqui sim, recomendo que você pause o seu vídeo para mostrar esse fato, que o ínfimo de A é 1. Tenta aplicar a mesma ideia do que eu fiz no slide anterior, tá bom? E falando ainda em exercício, que eu até gostaria de fazer na videoaula, mas está com o tempo já bastante avançado, você pode mostrar, esse exemplo é muito bacana, muito importante. Se você pensar em todas as frações do tipo 1 sobre n, em que n é número natural. Então pensa, por exemplo, no 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 e assim por diante. Apesar de nós escrevermos assim, na hora de desenhar, nós costumamos colocar 1 aqui, né? Entre aqui tem 1, aqui tem um 0, o meio vem aqui, o 1/3 vem aqui, o 1/4 vem aqui, e a gente vai colocando cada vez mais perto do 0, né? O que eu estou recomendando que você tente fazer como exercício é mostrar que o 0 é a maior das cotas inferiores desse conjunto, ou seja, que o 0 é o ínfimo desse conjunto de frações do tipo 1 sobre n, em que o n é natural. Bom exercício para tentar fazer, hein? Bom, e aí para nós terminarmos essa videoaula, eu vou recorrer a algumas outras definições só para a gente fechar. A gente vai falar que um conjunto A ele é limitado, ponto final, só limitado, caso ele seja limitado superiormente e inferiormente. Então eu tenho um conjunto, eu sei que ele é limitado inferiormente e superiormente. Eu não vou ficar falando, seja A um conjunto limitado inferiormente e superiormente. Não, vou falar só, seja A um conjunto limitado, acabou. Se eu falar só limitado, quer dizer que é dos dois lados. Se eu souber que ele é limitado só de um lado, eu tenho que dizer o lado. Ou seja, limitado superiormente, eu tenho que dizer isso. Limitado inferiormente, eu tenho que dizer isso. Agora, se eu falar só limitado, é dos dois lados. Tá claro? Bom. Caso o A seja limitado superiormente e o supremo pertença ao conjunto, veja, nós vimos um exemplo agora há pouco em que o supremo está fora do conjunto. Aquele conjunto dos elementos de 1 até 2, o 2 está fora do conjunto, mas ainda assim é supremo. Bom, mas se o supremo estiver no conjunto, eu posso chamá-lo de elemento máximo. Então, o que é o máximo de um conjunto? É a menor das cotas superiores desse conjunto que está no conjunto. Então, se o supremo pertencer ao conjunto, nós falamos que ele é o elemento máximo, tá certo? Então, agora você associa com o conceito de máximos e mínimos, hein? Mínimo, inclusive, é a mesma ideia. Se o conjunto for limitado inferiormente e o ínfimo pertencer ao conjunto, coisa que não aconteceu naquele exemplo do x de 1 até 2, né? O 1 está fora daquele exemplo lá. Mas se acontecer do ínfimo pertencer ao conjunto, então nós podemos chamá-lo de elemento mínimo. Então, observem a diferença dos conceitos que nós falamos aqui. Supremo é uma coisa, elemento máximo é outra. Ínfimo é uma coisa, elemento mínimo é outra. O que é supremo? Supremo menor das cotas superiores. O que é elemento máximo? O elemento vai ser máximo se ele for supremo e se ele pertencer ao conjunto. Ínfimo, maior das cotas inferiores. Quando que vai ser um elemento mínimo? Quando também estiver no conjunto. Se não, não vou falar de máximos e mínimos, tá bom? Então, por exemplo, vocês viram aquele exemplo que nós acabamos de fazer, né? Dos números racionais que estão entre 1 e 2. Poxa, dos números racionais entre 1 e 2, nós não estamos incluindo 1, nós não estamos incluindo o 2, não é? Bom, então será que tem elemento máximo? Não tem elemento máximo, tem supremo. Esse aqui é o supremo, mas ele não é elemento máximo. Por quê? Porque ele não está no conjunto. Esse aqui é como se fosse o menor, mas nós não chamamos de mínimo, nós chamamos de ínfimo. Ele seria mínimo se ele também estivesse no conjunto. Muita atenção para essas definições, tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Até a próxima, pessoal!